Eu também, de manhã, eu estava com uma dor de barriga, uma cólica. Jesus amado, olha, eu fico olhando essas coisas, eu falo, mas Deus, as coisas elas são estranhas. Mas Deus, Ele não é Deus de confusão. João 4, achou? Diz amém. Não achou? Eu espero você achar e dizer amém. Senhor, tenha misericórdia de todos nós, me usa, porque eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E quem concorda, diga amém, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, é interessante, veja, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então veja a conversa. Vou começar dizendo assim, veja a conversa. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais. Veja, de primeira vista, é uma conversa boa ou é uma conversa ruim? O que você acha? O que você diz? O que você acha, Celcinho? Uma conversa boa ou uma conversa ruim? Vou ler de novo. Você vai pensando aí. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Olha a conversa. Porque Jesus não tinha moral. E quem tinha moral na época era João. Então você vê aí que havia um converser, que a intenção por trás, nos panos do fundo era, viu, o fulano faz mais que você, você trabalha mais do que o fulano ganha mais do que você, alguma coisa está errado. Viu? Onde já se viu você aceitar isso desse jeito? Para você é menos do que para o seu irmão? Você pegou o fio da conversa ou não? Olha a conversa. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais do que os discípulos de João. Ou seja, está aí um comparativo. E não está aí um comparativo para o bem. Não está aí um comparativo para valorizar, para dizer, que joia, hein? Não é essa a ideia. A ideia é colocar algum tipo de tempero que vai dar um destempero. E nós temos que prestar atenção nesse tipo de conversa. Porque às vezes é proposto para nós uma conversa que não vai ser boa. Às vezes é proposto uma conversa para nós que não vai ser legal. Às vezes, sem nós percebermos, nós estamos entrando numa conversa que não vai produzir benefício algum e ainda vai acabar trazendo prejuízo. Então nós temos que estar atentos às conversas que cercam a nossa vida. Você tem que estar atento às conversas que cercam a sua família. Você tem que estar atento às conversas que cercam a sua empresa, os seus negócios. Você tem que estar atento. Você precisa observar, acompanhar. Pastor, mas como que eu vou identificar? Como que eu vou saber? Bom, discernimento de espírito é algo importante que não pode faltar na nossa vida. Aí, o versículo de número 3 diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para Galiléia. Bom, está dando ruim lá, como diz a irmã Roseli. Está dando ruim, melhor eu ir para lá, porque o negócio vai... essa história de querer ficar fazendo comparação, essa história de querer colocar no coração de um, no coração de outro, que um faz mais do que o outro, que um é melhor do que o outro, isso aí não é legal, não ajuda, não contribui, não agrega, não vai dar algo legal não. É melhor eu estar ali naquele lugar. Aí Jesus vai. Aí a Bíblia ensina para nós, o versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Era o quê? Necessário. Mas por que era necessário passar por Samaria? Se da Judéia para Galiléia havia caminho mais fácil de se trilhar.
Por que tinha que passar por Samaria, sendo que em Samaria havia confusão, havia rolo? Nós falamos disso, Carla, falamos disso, Emerson, numa das nossas conversas lá na casa de vocês. Por que passar por um lugar que vai ter rolo, que vai ter confusão? Porque samaritano e judeu não se dão, samaritano e judeu não se entendem. Havia aquela disputa, aquela dificuldade, aquela confusão entre eles, mas a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Então Jesus agora, ele passa por um lugar, ele faz um esforço e ele passa por um lugar aonde costumeiramente não passavam os demais judeus, onde costumeiramente não era feita essa travessia, porque era lugar de confusão, era caminho de confusão. Aí o verso de número 5 diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Quer dizer, nós estamos conversando debaixo do tema águas que saram, até cantamos aqui, existe um rio, e esse rio está passando nesse lugar. Agora, então nós vemos o quê? Nós vemos Jesus passando por um lugar que não era costumeiro, mas a Bíblia diz que era necessário ele passar por ali. Às vezes Jesus muda a rotina, às vezes Jesus muda o caminho, às vezes Jesus muda o cardápio, às vezes Jesus muda a situação, porque alguém está precisando de uma intervenção dele na vida da pessoa. Talvez até você está aqui, alguém está aqui, ou alguém acompanhando ali, exatamente porque alguma coisa foi alterada na sua vida, alguma coisa saiu do controle, alguma coisa saiu da normalidade, e aí você ficou assim: bom, do jeito que está não dá para ser, mas não estou entendendo por que está assim, se estava tudo do jeito certo, agora virou no avesso, virou de ponta cabeça, virou não sei o que lá. Era necessário Jesus passar por ali, pronto. Nós vamos entender que Jesus não faz nada sem um motivo. Jesus não faz nada sem um porquê. Jesus não faz nada sem uma razão. Fala para quem está pertinho de você: Jesus não perde tempo. Diga assim, Jesus não tem tempo para perder. Sabe, irmão, irmã, nós precisamos parar e pensar um pouco a respeito disso. Por que algumas coisas acontecem na nossa vida diferente daquilo que nós gostaríamos que acontecesse? Às vezes eu me pego a perguntar: Deus, mas por que desse jeito? Mas por que assim? E aí Deus fala assim: dá para você esperar um pouquinho apressado? E olha que eu sou lerdo, irmão, olha que eu sou lento. Mas tem hora que eu... Mas por quê? E Deus fala: calma, espera, passa pouquinho tempo depois, eu vejo que o que Deus estava fazendo era algo tremendo, era algo lindo, era algo jóia, mas era só questão de eu esperar um pouquinho mais de tempo. Então, irmão, irmã, Jesus, ele sai da Judéia, vai para Galileia, aí eu não sei nem se eu inverti, deixa eu olhar aqui, porque às vezes tem alguém acompanhando e fala: inverteu, falou errado, pregando besteira, heresia. Não, ele saiu da Judéia e foi para Galileia, isso. Então Jesus, ele vai para Galileia, mas no caminho ele passa num lugar que não é costumeiro passar, porque ele precisava passar ali. Ele precisava passar naquele lugar. Aí quando ele passa naquele lugar, ele chega numa cidade chamada Sicar, e ali naquela cidade tinha um poço, poço de Jacó. Ele para, está aí, ele para, sentou-se à beira do poço, era por volta de meio-dia. Aí, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E é aqui que começa a nossa história a ficar um pouco mais interessante do que já estava. Porque essa mulher veio tirar a água. Mas que água que essa mulher veio tirar? Se não a água natural. Se não a água que ela ia beber, as pessoas que ela ia servir iriam beber, e não ia demorar muito, ia acabar aquela água, e ela ia precisar novamente voltar a buscar daquela água. Aquela mulher, ela estava ali diante de uma necessidade natural.
A naturalidade de saciar a sede com a água. Pronto, ponto. Eu falava com você agora de pouco do natural e do sobrenatural. Eu falava com você agora de pouco de viver o sobrenatural de Deus e não viver no natural pensando que o natural tem o sobrenatural. Conversamos disso não faz muito tempo. Os filhos dos profetas resolveram cortar madeira para expandir a tenda, porque o lugar para eles estava apertado. Eliseu vai junto com eles, cortar madeira. Falamos disso, só para recapitular e você juntar aí no seu esboço que você vai pregar depois, você já está com tudo anotadinho certinho. Então, cortar madeira, natural. O machado cai na água, caiu na água. Agora vem o Eliseu, e o Eliseu faz o machado flutuar. O machado flutuar é o sobrenatural. Nós precisamos entender, aprender, nos esforçar para vivermos no sobrenatural de Deus. Para nós não nos acomodarmos com o natural e dizermos assim, tá bom, do jeito que tá bom, do jeito que tá legal. Quem veio na segunda-feira vai entender um pouco do que eu estou conversando. Vanderlei estava aí, Roselane estava aí, deixa eu ver, a Bárbara estava aí, dos que estão aqui, deixa eu ver, o Ian faltou segunda-feira, ele costuma vir, o pastor Nilton também faltou, Bezerrinha estava aí, Gabriel estava aí. Falaram da Sueli, falou, dava tempo de nós ter esperado a mãe vir junto, mas daí já era, né, Sueli? Segunda-feira que vem você vem. Então, os que estavam aí, ouviram falar um pouco disso daí, de nós irmos além, de nós não ficarmos acomodados em uma situação e acreditando e achando que está bom, quando Deus, Ele coloca sobre a nossa vida um poder tal, que pode fazer com que nós conquistemos, com que nós façamos coisas muito além daquilo que nós imaginamos poder fazer. É disso que Deus está falando conosco. Ele vai na mulher, a mulher vai o quê? Tirar a água. Tirar a água é natural. A água que ela ia tirar é a água natural. Mas agora ela se encontra com Jesus. E se encontrando com Jesus, há uma conversa. E veja você que eu comecei falando com você de uma conversa, meio de comparação, de uma conversa que não era das mais legais, das mais saudáveis, mas agora nós estamos vendo uma outra conversa, uma conversa boa, porque a conversa de Jesus é a conversa boa, é a conversa que muda a vida, é a conversa que muda a história, a conversa de Jesus é a conversa que tira a pessoa do natural e coloca a pessoa no sobrenatural. Então agora Jesus vai conversar com a mulher. Vamos desenrolar a conversa. Olha aí, havia ali o poço, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus, dê-me um pouco de água. O que Jesus pediu? Água. Porque ele não ia pedir para aquela mulher algo que ela não pudesse oferecer. A água que ele estava pedindo para ela era natural ou era sobrenatural? Natural. Jesus nunca vai pedir para você uma coisa que você não pode dar. Se Jesus te pedir algo, você pode saber que você tem condição de dar. Quando Jesus pediu para Abraão, Abraão, me dá o seu filho, o filho que você ama tanto. Abraão tinha condição de dar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas como que o Abraão ia ficar se o filho dele fosse sacrificado? Deus queria que o filho do Abraão em sacrifício? Será que era isso que Deus queria? Ou Deus queria mostrar para o Abraão que toda vez que ele pedisse algo e o Abraão se colocasse à disposição para entregar, Deus iria surpreender o Abraão de uma maneira tremenda e positiva. O Abraão se colocou à disposição para entregar, e quando ele se coloca à disposição para entregar, a Bíblia diz que Deus provê na vida dele. Toda vez que você se colocar à disposição para entregar a Deus aquilo que Ele está pedindo para você, se prepara para receber o sobrenatural na sua vida. Toda vez.
Deus nunca vai pedir para você algo que você não pode dar, mas Ele nunca vai dar a você algo que você mesmo pode conquistar. O que você pode conquistar, vai à luta, dobra a manga da camisa e vai para o trabalho. Mas aquilo que você não pode conquistar, acredite, Deus faz acontecer na sua vida. Deus estava ali encontrando com aquela mulher e dizendo: me dá água. Quem é que estava precisando de água de verdade ali? A mulher ou Jesus? Mas Jesus estava com sede. Quem estava precisando de água ali? A mulher ou Jesus? Os dois. Só que a água que Jesus ia beber era uma água que ali na frente ia ter que beber de novo. A água que Jesus ia dar para a mulher era uma água que a Bíblia diz ia jorrar fonte de vida nela e através dela. É aí que nós temos que colocar a nossa atenção na conversa, porque a campanha é águas que saram. A história daquela mulher estava sendo transformada a partir daquela água. A partir daquela água que aquela mulher estava entregando para Jesus, era só um pretexto. Por que Jesus precisava passar naquele lugar? Porque naquele lugar havia uma mulher precisando ter a história transformada. Então Jesus passa por ali, Ele muda o curso, Ele muda o caminho, Ele muda o roteiro, Ele muda a história, Ele muda o que tiver que mudar, para mudar a vida de alguém. Talvez na noite de hoje Deus te trouxe aqui para esse lugar para dizer assim: ó, eu estou mudando situações na sua vida, na sua casa, na sua família, para que a sua vida seja mudada. Eu acabei interferindo no percurso para que a sua história fosse mudada. A intervenção é minha, fui eu que toquei, fui eu que mexi, fui eu que mudei, porque a sua vida vale mais do que tudo que à sua volta está. É interessante nós olharmos o jeito que Deus trabalha. Verso de número 8 diz: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, nós já falamos disso. A mulher, ela está espantada. Fala: mas como? Como isso? Versículo 10, Jesus está explicando. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus está dizendo para aquela mulher assim: olha, é o seguinte, existe o natural e existe o sobrenatural. Você está vivendo no modo natural. Mas eu passei por aqui, eu vim nesse lugar para ativar o seu modo sobrenatural. Você está vivendo no modo natural. E no modo natural, aquilo que você faz vai refletir naquilo que você terá. Toda ação vai provocar na sua vida uma reação. Já no modo sobrenatural é diferente. No modo sobrenatural, eu promovo a ação na sua vida. Eu coloco em você a certeza de que tudo vai ser mudado. E a partir do momento em que eu toco na sua vida, você dá o passo de fé e tudo começa a ser transformado. Sua história começa a ser transformada. Seu casamento começa a ser transformado. Sua empresa começa a ser transformada. Sua vida profissional, financeira começa a ser transformada. Seu corpo começa a ser transformado. Quando eu toco, muda. Então eu estou tocando em você. Jesus está dizendo para aquela mulher: eu mudei o caminho, com outras palavras, não está escrito isso aqui. Eu mudei o caminho porque eu precisava tocar na sua vida através da minha palavra. Glória a Deus. Irmão, irmã, eu acho isso tremendo porque nós vemos até nos dias de hoje pessoas que estão vivendo no modo natural e estão numa dependência tremenda, porque a água tirou do poço. Eu tinha uma garrafa de água, não foi nem combinado nem nada, mas é Deus no controle. Tinha uma garrafa de água aqui, acabou a garrafa, já trouxeram outra água. Não foi isso que aconteceu aqui? Foi, talvez você nem percebeu, mas aconteceu. Acabou, e eu vou beber daqui a pouco, em vez de vir água, vem Coca-Cola. Ele fica olhando, pela fé. Não, hoje não vai vir Coca-Cola. Hoje vai ficar na água. Porque acaba a água, toma água de novo. Acaba. No natural é assim. No natural nós vamos vivendo e temos que nos esforçar
para complementar o que se fez. Jesus fala para ela: olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o presente, porque dom é presente, se você conhecesse quem está pedindo água para você, é isso que nós precisamos pensar. Quem está pedindo água para ela? Quem está falando conosco na noite de hoje? Porque às vezes nós ouvimos tanto falar de Jesus, mas nós não conhecemos Jesus. Às vezes nós ouvimos tanto de Jesus, mas nós não conhecemos Jesus de verdade. Jesus, Ele é o nosso provedor. Salmo 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, e o que é que vai faltar? Nada. Modo sobrenatural. Quando o modo sobrenatural está ativado na vida de uma pessoa, nada falta. Nada falta. O que é que faltou na vida do Abraão quando ele foi para o monte para sacrificar o filho? Nada. Tinha tudo, até o bezerro que foi encaminhado para ser sacrificado, o cordeiro. Tinha tudo. Com Deus tem tudo. Quando a pessoa ela está se esforçando para viver no espiritual, no modo sobrenatural, Deus começa a enviar provisão de um jeito, Deus começa a agir de um jeito, Deus começa a manifestar de um jeito que não tem jeito de dar errado. Olha, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água. Modo natural. O Senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A conversa dela, ela está falando com Jesus e não está entendendo a conversa. Assim tem tanta gente que vem para a igreja e vai para casa, e vem para a igreja e vai para casa, ouvindo, e Deus falando, e a pessoa não está entendendo. Que quando Jesus opera na vida de uma pessoa, a pessoa abre o coração para o sobrenatural, ela começa a confiar que alguma coisa fora do comum vai acontecer. Olha, acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Olha Jesus explicando para ela: está no modo natural, filha. Quem bebe dessa água tem sede de novo. Aí ele continua: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Com outras palavras, nunca mais terá falta de nada. Porque eu mudo a história. Eu transformo a vida da pessoa. Eu transformo por completo. Jesus passou naquele lugar para mudar a história daquela mulher. Jesus te trouxe aqui na noite de hoje para dizer: eu mudo história de pessoas. Jesus te colocou aí na frente dessa câmera para dizer: eu mudo história de pessoas. Você apenas e tão somente precisa acreditar. A oração da madrugada, dessa madrugada, foi Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que se aproximam de Deus precisam saber que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ah, irmão, não tem jeito de dar ruim com Jesus. Não tem jeito de falhar com Jesus. Com Jesus a vitória é certa. Eu somente preciso identificar uma coisa, e aqui eu estou encaminhando o final da nossa conversa. Eu estou vivendo no sobrenatural ou no modo natural? Eu vou para a igreja como se eu estivesse indo para o shopping, como se eu estivesse indo para o parque, como se eu estivesse indo para a chácara, para o sítio, para o rancho. Eu vou para a igreja como se eu estivesse indo assistir um jogo de futebol, ou jogar um jogo de futebol, ou eu vou para a igreja sabendo que ali tudo pode acontecer, porque Deus estará naquele lugar e Ele vai tocar na minha vida. É pergunta que eu faço para a minha vida, que você tem que fazer para a sua vida. Aqui é lugar de colocar a sua fé em ação. Aqui é lugar de colocar a fé em ação. Pega o exame, está ruim, vai morrer logo. Vem para a igreja, vai morrer nada, o médico não sabe de nada. Quer dizer, o médico sabe algumas coisas, né, irmão? Mas ele não tem a palavra final. A palavra final é de Jesus. A gente respeita médico, foi uma forma de expressar equivocada minha. Pega o exame deu ruim. Vem para a igreja, vamos buscar em Deus o sobrenatural. Se é a pessoa que vive do sobrenatural, toma posse do sobrenatural. Está curada, pronto.
É assim que tem que ser. Deus está falando com cada um de nós aqui, porque existem questões que precisam ser transformadas na nossa vida. Existem questões que precisam ser mudadas. Olha, mas, verso 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha lá, quem antes tinha sede, agora tem uma fonte dentro de si. Terá para dar, terá para emprestar, mas não vai pedir nada para, porque você terá dentro de você uma É linda a história bíblica quando Jesus está falando com alguém. Jesus está falando com alguém aqui na noite de hoje? Diga amém, diga graças a Deus. O que você veio buscar aqui? Eu vou fazer com que dentro de você tenha uma fonte que jorre. O que você está buscando, na verdade, vai sobrar, e vai sobrar, e vai sobrar, e vai multiplicar. Porque Deus faz. Olha aí, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela continua em que modo? Natural. Dá dessa água para não ter que voltar mais beber água aqui. Modo natural. Aí, versículo de número 16, Jesus fala: agora é hora de ativar o modo sobrenatural na vida dessa mulher. Vai chamar o seu marido. Ele falou para ela. Ele sabe como tocar na vida de uma pessoa. Engana quem pensa que não é tocado por Deus. Engana quem pensa que consegue ficar enrolando Deus. Engana quem pensa que, não, eu não preciso. Porque Deus sabe o jeito de tocar na vida da pessoa. Na hora que é para tocar, Ele toca e não tem jeito. A mulher, dá dessa água para mim não ter sede mais. Jesus fala assim: tá bom, então vai buscar seu marido. Acabou a graça dela. Acabou a festa dela. Jesus desarmou aquela mulher. Olha o que diz o texto: eu não tenho marido. Respondeu ela. Aí Jesus disse assim, ele podia deixar quieto. Você não tem marido? Foi mal, hein? Puxa vida, que mancada que eu dei. Aí Jesus fala assim, você falou corretamente dizendo que não tem marido. Mas como Deus não é Deus de confusão, porque se parasse aqui podia dizer: olha que você está grávida e vai ser menino, mas se duvidar vai ser menina. Revelou o quê? Nada. Não revelou nada. Eu não tenho marido. Realmente você não tem marido. Parou por aí. Não parou por aí. Olha o que ele diz, o fato é que você já teve 5 maridos. E o homem que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Agora caiu a ficha nela. Aí disse a mulher: vejo que é profeta. Agora caiu a ficha dela. Foi ali que Deus tocou de um jeito, na pessoa de Jesus, Ele tocou na vida daquela mulher. E Ele mostrou para aquela mulher que tudo o que pode acontecer na vida de uma pessoa está batente e nu diante dele. Eu posso estar precisando de algo que você nem faz ideia que eu precise. Eu posso estar passando um aperto que você nem faça ideia que eu passe. Eu posso estar chorando de um jeito que você nem imagina a dor que eu estou sentindo. Mas nada que eu fizer passará despercebido de Deus. E isso é o que é legal na nossa aventura com Cristo. Que nós não sabemos o que cada um está vivendo, enfrentando, passando, e alguns se arriscam a querer a sugerir, a querer, mas nós não sabemos a dor que o outro passa. Mas Jesus sabe tudo. Ele sabia o que aquela mulher estava sentindo. Ele sabia o que aquela mulher estava passando. Por isso era necessário que ele passasse em Samaria. Porque ali havia uma mulher vivendo das suas dificuldades emocionais, sentimentais, e vai saber quantas outras dificuldades ela vivia. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. E Ele entra em ação na vida dela
para mudar a história dela. Você vê como que uma água pode mudar a história na vida de uma pessoa? Você vê a importância da água? Você vê a importância, águas que saram. Mas pastor, pediu água, mas não bebeu água ainda. Pois é, porque quando Jesus está operando, apenas e tão somente a palavra já basta para mudar a vida da pessoa. A conversa aqui era água. Aonde que você viu ela beber água até agora? Nem ela, nem ele. Em momento algum fala que aquela mulher bebeu, que Jesus bebeu. Apenas mostra a conversa deles. Mostra a conversa. E pronto, bastou. Bastou a ação de Jesus naquele lugar para mudar tudo. Veja, continuemos para finalizar. Ó. Vou fazer a leitura e nós vamos finalizar e vamos orar e vamos para casa. Versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha lá, outro conflito. Onde que é o certo adorar? Onde que é? Outro conflito. Ó. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa nos ajudar a viver no sobrenatural, a entendermos quando alguma coisa acontece diferente do que esperamos, do que planejamos. Deus está no controle, Deus está no comando. Que nós não fiquemos ali dando cabeçada, remoendo, querendo fazer do nosso jeito, com a nossa força. Que nós sejamos pessoas sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus. Às vezes Deus fecha uma porta, mas quando Deus fecha a porta, se Ele fecha é por proteção. E quando Deus abre porta, Ele abre é para promoção. Se Deus fechar a porta, dá glória a Deus, Ele está me protegendo. Mas quando Deus abre a porta, Ele vai te promover. Nós precisamos estar sensíveis ao que Ele tem para a nossa vida. Deus tem um plano, um projeto na sua casa, na sua família. Isso não é clichê. Isso não é, todo pregador fala isso. Não é que todo pregador fala isso. É que Deus fala isso para você. E às vezes ele vai usar 1, 2, 3, 4 pregadores para falar a mesma coisa, para ver se de repente você sai do modo natural e passa para o modo espiritual, para o modo sobrenatural. É apenas isso. Acredite, a água da vida mudou a história daquela mulher. Aquela mulher, nós não temos maiores pareceres a respeito dela, mas eu tenho certeza, a história dela nunca mais foi a mesma depois daquele encontro com Jesus. Vamos ficar em pé? E vamos conversar com Deus? E vamos orar a Deus? A sua história nunca mais será a mesma. Pastor, mas eu estou vivendo tal, e minha vida não acontece nada diferente. Pois então eu vou te convidar a fazer uma oração na noite de hoje, dizendo assim, ó: Senhor Deus, eu quero que o Senhor ative o modo sobrenatural na minha vida. E você vai fazer essa oração. E Deus vai começar a mostrar para você questões, situações que você não fazia ideia, mas que você vai passar a valorizar.
Porque Deus está trabalhando, Ele mudou o caminho. Não era costume o pessoal ir por aquele caminho, mas Ele foi. Por que Ele foi? Para mudar a história da mulher, para mudar a história da pessoa. Nós estamos vivendo dias tudo mudado, tudo diferente. Olha, você está de máscara, está longe um do outro. Horário de culto, tudo uma bagunça. A irmã Roseli estava falando para mim: olha, pastor, ainda bem que o senhor colocou horário para a gente ficar, porque a gente fica. Até eu tem dia que eu não sei que hora que vai ser o culto, quer dizer, porque bagunça tudo, a cabeça da gente fica. A gente fica, eu não sei você, mas eu fico meio loló. Será que não tem alguma coisa que Deus está querendo chamar nossa atenção com isso? Será, Pedro, que essa dor na sua coluna não tem um propósito, não? Será que não tem um porquê? Será que Deus não está querendo tirar você do modo natural e colocar você no modo sobrenatural? Eu não sei, eu não estou afirmando que é. Eu estou te convidando a pensar sobre isso. Converse com Deus. E Deus vai te responder, Ele não vai te deixar na dúvida. Ele não vai te deixar na dúvida. O que o senhor está falando aí, pastor, de verdade, você vai orar e Deus vai te responder. Porque Ele não é Deus de confusão. Pronto. Se o que eu estou falando não procede, Ele vai dizer para você, o pregador lá, ó, tá com nada, tá só falando abobrinha. Se o que eu estou falando vem de Deus para a sua vida, Ele vai dizer, e por que é que você já não agarrou essa oportunidade antes? Vai por mim, ore a Deus. Ore a Deus que Deus vai fazer algo em você. Senhor, em nome de Jesus, nós não viemos aqui distrair, nós não viemos aqui passear. Nós, ó Deus, estamos vivendo mudanças, alterações em tantas áreas, em tantas situações. E, ó Pai, eu quero te agradecer porque temos a oportunidade de pensar a respeito de uma mensagem como essa. Por que tudo mudou? Por que tudo foi alterado? Por que a rotina foi alterada? Por que as coisas na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, no casamento e assim por diante? Por que as coisas elas são mudadas, elas são alteradas e nós temos dificuldade para entender? Talvez é porque nós ainda estamos no modo natural. Mas eu quero na noite de hoje, Deus, declarar sobre o meu irmão, em nome de Jesus, que o modo sobrenatural dessa igreja, desse povo e de todos que estão conosco através da transmissão, ele está sendo ativado no nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Deus. E quem recebe essa oração e recebe a palavra, diga amém.